Bom, pessoal, então vamos lá. Nosso tema de hoje é calor. Então, para definirmos calor, imagine o seguinte: eu tenho dois corpos. Um corpo A, que está a uma temperatura θA, e um corpo B, que vai estar a uma temperatura θB. A gente vai considerar aqui, nesse nosso exemplo, que a temperatura do B vai ser maior que a temperatura. Quando a gente encostar os corpos, a gente vai ter a seguinte situação. O corpo B vai fornecer energia térmica para o corpo A, até que essa energia se equilibre, seja a agitação entre os dois corpos equilibre. E quando isso acontecer, a temperatura dos dois vai ser igual, vai ser equivalente. Então, por definição, vamos lá. Calor é a energia térmica em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre fluxo. Fluxo de calor. O que vem a ser o fluxo de calor? Bom, o fluxo de calor ele é definido da seguinte forma. É a quantidade de calor que passa em algum lugar num certo intervalo de tempo. Né? Então, passa pela minha blusa num certo intervalo de tempo, passa para minha panela num certo intervalo de tempo, que no fluxo pode ser dado em caloria, pode ser dado em joule. E o tempo no fluxo de calor pode ser dado em segundos, pode ser dado em minutos, pode ser dado em horas, enfim. Isso é o fluxo de calor. No entanto, quando a gente deixar o Q em joules e o tempo em segundos, isso daí é watt, então é muito mais utilizado para a palavra potência. E agora eu vou dar uma dica para vocês. A dica que eu vou dar é o seguinte: quando aparecer alguma coisa relacionada com o fluxo, como é que eu faço para descobrir a quantidade de calor envolvida? Você vai pegar o valor desse fluxo e multiplicar pelo tempo que ele te der. Agora eu vou falar da capacidade térmica. A capacidade térmica ela é definida como a quantidade de calor que eu preciso fornecer para alguma substância com relação ao quanto de temperatura que ela vai mudar. E uma outra característica que a gente percebe a respeito da capacidade térmica é que cada corpo tem a sua capacidade térmica. Então, por exemplo, o cobre tem uma capacidade térmica diferente do ferro, por exemplo, que é diferente do alumínio, que é diferente do isopor. E eles perceberam que essa característica específica, mesmo que fosse a mesma massa, eles tinham que ter uma característica específica para cada substância. Essa característica foi chamada de calor específico sensível, que é chamado desse Czinho. Então, o Czinho é o calor específico sensível, que tem a ver com a característica de cada substância. Lógico que quanto maior a massa, mais eu vou ter como segurar a temperatura dessa substância por mais tempo. Qual que é a unidade de medida do calor específico sensível? Essa unidade de medida vai ser caloria por grama grau Celsius. Combinado? Agora, o que vem a ser o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de calor necessária para que faça com que uma substância mude a sua temperatura. Por isso que você vai ver aí nessa equação o Δθ. As unidades de medida são a quantidade de calor deve ser dada em caloria, a massa ser dada em gramas e o calor específico sensível em caloria por grama grau Celsius e a temperatura em grau Celsius. Vamos agora fazer alguns exercícios relacionados a isso e que vão aparecer em alguns dos vestibulares e do Enem também. Então, a primeira questão que a gente vai ter aqui, que é uma questão do Enem, ela vai falar a respeito da seguinte coisa. Então vamos lá. No século XXI, racionalizar o uso da energia é uma necessidade imposta ao homem devido ao crescimento populacional e aos problemas climáticos que o uso da energia nos moldes em que vem sendo feito tem criado para o planeta. Assim, melhorar a eficiência no consumo global de energia torna-se imperativo. O gráfico a seguir mostra a participação de vários setores da atividade econômica na composição do PIB e de sua participação no consumo final de energia no Brasil. Combinado esse gráfico que está aqui do lado. Considerando os dados apresentados, a fonte de energia primária, a qual uma melhora de 10% na eficiência do seu uso resultaria numa redução do consumo global, seria a qual? Então, a pegada dessa questão é mais uma interpretação de texto. Ele quer falar a respeito de consumo de energia. Então, se eu quero pensar numa redução desse consumo, eu tenho que olhar para o gráfico da direita e pensar qual que eu tenho maior gasto de energia. E olhando para o gráfico, a gente tem uma barra verde e uma barra vermelha. A barra verde, ela mostra a porcentagem do PIB e a barra vermelha o consumo de energia. Então, o Enem ele pede para que o aluno consiga perceber essa diferença e falar assim, opa, se eu estou pensando em energia, eu estou pensando no vermelho. Então, o vermelho, aquele pininho, a barra maior, é o que está acima do 30, que se você descer lá embaixo está escrito trans,
que é de transporte. E quando a gente pensa em transporte, hoje a gente pensa mais na utilização de combustível fóssil, como por exemplo petróleo, né? Tem gasolina, querosene, óleo diesel. Isso vai dar a alternativa B. A próxima questão, pelo fato de serem práticos, aquecedores elétricos de imersão são muito utilizados nos mais diversos laboratórios. Um desses aquecedores cuja potência útil é de 250 watts, olha que interessante. Aqui a gente tem potência. E o que é a potência? A quantidade de calor por tempo. Então 250 vai ser igual a quantidade de calor pelo tempo, e de acordo com o texto, esse tempo está sendo de 7 minutos. Pensar em watts a gente tem que passar para segundos. Então como é que passa para segundo? Multiplica por 60. Dessa forma, a quantidade de calor vai ser 250 vezes 7 vezes 60. Ele não pediu a quantidade de calor, daqui a pouco a gente vai ver o que ele está pedindo. Ele falou que ele teve 500 gramas de água, deu o calor específico sensível da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. Cada caloria são 4,2 joules, então 1 caloria por grama grau Celsius igual a 4,2 joules por grama grau Celsius. Como é que calcula então? Então, 250 vezes 7 vezes 60 vai ser igual a 500 vezes 4,2 vezes delta teta. Bom, simplificando aqui e ali, a gente vai ter que 7 vezes 6 dá 42, ou 42 simplifica ali, 25 com 50, 250 dá 50 graus Celsius. Então, como a temperatura inicial era 25 graus e variou 50, basta você somar esses 50 nos 25. Então a temperatura final vai dar 75 graus Celsius. Próxima questão é uma questão também do Enem. É um gráfico de barras. Então ele diz: a eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Então tem fogão a lenha, fogão a carvão, fogão querosene, gás e elétrico. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta? Vamos lá. Então vai aumentar a eficiência quanto? Item A, à medida em que diminui o custo dos combustíveis. Não, o de maior eficiência que a gente está percebendo aqui é o fogão elétrico. Então o combustível não vai entrar. B, à medida em que passam a empregar combustíveis renováveis. Bom, a lenha é um combustível renovável, é o único renovável daqui, porque você pode replantar, certo? E quando você olha aqui, você vê que ele tem a menor eficiência, então não é. C, cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a lenha por um fogão a gás. Vamos lá, o fogão a lenha está praticamente no 28 e o fogão a gás no 56. 56 é praticamente o dobro de 28, aliás, é o dobro de 28, então a alternativa que vai dar isso já é a alternativa C. Próxima questão é da PUC. Responder a questão com base no gráfico abaixo, referente à temperatura em função do tempo de um corpo que está recebendo, que está sendo aquecido e que absorve 20 calorias por segundo. Isso aqui é um fluxo de calor, lembra do que eu mostrei para vocês? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher 2 pontos nesse gráfico. Então, escolhi aqui o 20 e 40. Então, a variação de temperatura dá 20 graus em 50 segundos. Então, eu estou usando que o Q é igual ao quê? Né? O fluxo não é igual à quantidade de calor por tempo. Então, o Q vai ser fluxo vezes o tempo. O fluxo vai dar 20 vezes 50 mil calorias. Então, ele pede a capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica do corpo é Q sobre delta teta. O Q vai dar 1000, que a gente calculou aqui em cima, dividido pelo delta teta, que é 20. 1000 dividido por 20, 50 calorias por grau Celsius. Alternativa D, indicação. Questão da FATEC. A questão da FATEC agora fala a respeito de quê? Uma torneira elétrica com potência constante de 4,2 watts ou 1000 calorias por segundo deseja se elevar de 10 graus Celsius. Então vamos lá. A variação de temperatura vai ser 10 graus Celsius e ele está te dando a potência, 1000 calorias por segundo. Considere que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A massa de água que deverá passar pela torneira por segundo. Então, quando ele fala por segundo, ele já está te dando tempo igual a 1. Então, ele quer saber a massa dividido pelo tempo. Só que o tempo vai ser 1 segundo. Combinado? Então, bora lá. O que a gente sabe? Então, a gente sabe que a quantidade de calor é fluxo vezes o tempo. Então, são 1000 calorias em 1 segundo, vou dar 1000 calorias. Segunda parte. Vamos achar a massa. Q igual a mc delta teta. 1000 vai ser igual a massa vezes 1 vezes 10. Dessa forma, a massa deu 100 gramas, alternativa B de bola. A próxima questão, questão da UEL 2016, é a primeira questão da apostila de vocês. Em uma chaleira são colocados 2 litros de água para ferver.
A chaleira tem um dispositivo que apita quando a água atinge seu ponto de ebulição. Então, só para a gente lembrar, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, combinado? E ela começa a apitar em 5 minutos. Devido à densidade da água ser colocada como 1000 kg por metro cúbico, significa que cada litro é 1 kg. Então, a massa são 2 kg, que dão 2.000 gramas. Água para ferver, ela estava numa temperatura e foi até 100. E demora 5 minutos. A gente sabe que o calor específico sensível da água é 1. Muito bem. Então ele fala assim, o forno forneceu 1.500 calorias, tá certo? E ele quer saber a temperatura inicial da água. Então o que a gente faz? Q igual a MC delta θ. 1.500 não, 150.000. Então, vamos lá, 150.000 vai ser igual a 2.000 vezes 1 vezes delta θ. Dessa forma a gente sabe que o delta θ deu 75 graus Celsius. Ou seja, se ele variou 75 graus e terminou com 100, a temperatura inicial dele era 25 graus Celsius. Item B. Calcule a variação de temperatura ao longo do tempo. Então ele quer saber delta θ sobre delta t. Quanto foi o delta θ? 75. Em quanto tempo? 5 minutos. Então isso ficou 15 graus Celsius por minuto. Próxima questão é a questão 2 da UERJ. A questão 2 da UERJ diz assim: um corpo de massa igual a 500 gramas aquecido por uma fonte térmica cuja potência constante de 100 calorias por minuto. Já se liga nisso, que a gente vai usar para a quantidade de calor, vai ser esse fluxo vezes o tempo. E olha o tempo lá no gráfico, são 30 minutos, não são? Então, a quantidade de calor automaticamente já vai sair daqui. Então, olha só, são 100 vezes 30 que vai dar 3.000 calorias. A variação de temperatura a gente também consegue obter pelo gráfico, que vai dar 40 graus Celsius. Muito bem. E ele quer saber o calor específico em questão e a capacidade térmica do corpo também. Então vamos lá. Quantidade de calor, MC delta θ. Então são 3.000 igual a 500 vezes Czinho vezes 40. Fazendo as simplificações específicas, a gente tem que o Czinho vai ficar 6 sobre 400, isso tudo se divide por 2, fica 3 sobre 200, se divide a 1,5, dá 0,015 calorias por grama grau Celsius. Agora, e a capacidade térmica? A capacidade térmica a gente faz como? Capacidade térmica você vai fazer Q sobre delta θ. O Q são 3.000, delta θ você tem 40, cancela, cancela. Você vai ter que capacidade térmica vai dar 75 calorias por grau Celsius. Próxima questão. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar uma certa quantidade desse produto e o calor liberado aquecer uma determinada massa de água. Presta atenção no valor energético. 90 quilocalorias. Quilo quer dizer 1.000. E o importante é que é para 15 gramas. Vamos voltar para o texto ali. Considere que 150 gramas de castanha. Então, 150 gramas são 10 vezes mais do que 15. Então, se a gente fizer uma simples regra de 3, você vai observar que a quantidade de calor que você tem aqui é de 900 quilocalorias. A variação de temperatura ele deu de 72 graus Celsius. E ele quer saber a quantidade de calor que você tem, sabendo que só 60% disso tudo serviu para aquecer a água. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular os 60% desses 900 quilocalorias. Então dá 0,6 vezes 900.000. A quantidade de calor vai ser igual a MC delta θ, M vezes 1 vezes 72. Fazendo as simplificações, a gente sabe que 9,72 dá para simplificar, vai dar 8, então você tem 60.000, vai ser igual a M vezes 8. Dividindo, dá para dividir por 2, fica 30 sobre 4, dá para dividir por 2, vai dar 15.000 dividido por 2, 150 por 2, 75, 7500. Então você tem 7.500 gramas, o que vai dar a alternativa D. Questão 4. Bom, essa questão aqui é meio complicadinha, gente, com relação ao texto. Para sair dessa complicação, presta atenção como é que a gente vai fazer. Primeiro ele fala assim, a diferença entre as massas vai ser igual a 100. Então, M1 menos M2 igual a 100. E ele fala que a razão entre seus calores específicos é igual a 6 quintos. Então, ele não deixa claro se ele está falando C1 sobre C2 ou C2 sobre C1. Se você fizer C1 sobre C2, o resultado que você vai ter é negativo. O que você tem que perceber é que se deu negativo a massa, não existe massa negativa, você deixa positivo e depois você só corrige na equação. Para ficar corretíssima essa resolução, eu vou deixar C2 sobre C1. Então, ficou 6 quintos C2 sobre C1. Então agora vamos lá. Como a capacidade térmica é igual tanto para 1 quanto para 2, eu vou fazer M1C1 igual a M2C2. Isola o M1. Por quê? Porque eu vou querer chegar no C2 sobre C1.
Então, o M1 vai ser igual a M2, que multiplica C2 sobre C1, que vai dar 6 quintos. Voltando lá para a primeira, que é M1 menos M2. Igual a 100, a gente tem que o M1 é M2 vezes 6 dividido por 5, menos M2 vai ser igual a 100. Faz o MMC que vai dar 5, você tem 6 menos 5 que dá 1. Então, 1M2 vai ser igual a 500, porque o 5 passa lá multiplicando. Então, se o M2 vai dar 500, o M1 vai ter que dar quanto? 600. E ele quer saber qual que é a menor massa. A menor massa é, então, a M2 que vai dar 500, tá bom? A questão 5. Foi realizada uma experiência em que se utilizava uma lâmpada incandescente para aquecer 100 gramas de água e 100 gramas de areia. Sabe-se que aproximadamente 1 caloria é igual a 4 joules e que o calor específico da água é 1 e da areia é 0,2 durante 1 hora. Então, para a água a gente tem que a massa é de 100 gramas e para a areia também a massa é de 100 gramas. O calor específico sensível para a água é de 1 caloria por grama grau Celsius, da areia 0,2 calorias por grama grau Celsius. Se a gente passar para joules, vai ficar 4 joules por grama grau Celsius para a água e fica para a areia 0,8 joules por gramas grau Celsius. Aí ele fala que o tempo vai dar de 1 hora e a quantidade de calor que foi dispensada para cada um foi de 3,6 kJ. Para a água a gente tem que macetão, o M vale 100, o Czinho vale 4 e o Δθ vale 8. Isso vai dar 3,2 kJ. Ora, se ele ganhou 3,6 e precisou de 3,2, quanto que ele perdeu? 0,4, certo? Como que eu faço essa conta? 3,6 menos 3,2. Isso aqui é um ΔQ, tá? Dá 0,4. E para a areia, a mesma coisa. Q é igual a MC Δθ. 100 vezes 0,8 vezes 30. Dessa forma, você ficou com 2.400 joules, que dá 2,4 kJ. Ora, eu recebi 3,6 e fiquei com 2,4. Quanto que eu perdi para o ambiente? 3,6 menos 2,4. Isso vai ficar 1,2, que vai dar a alternativa C. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Até mais.